8 motivos que te impedem de prosperar financeiramente. Eu tenho certeza que todo mundo gostaria de viver isso. Aumentar o faturamento já na largada de fim de ano ou no começo do ano, destravar a vida financeira, realizar sonhos, tirar sonhos do papel. Se olhar no espelho e pensar assim, nossa, eu realmente estou prosperando, eu estou me priorizando. Você gostaria de se sentir assim também? Nesse podcast, eu quero trazer uma consciência para você dos inimigos ocultos que drenam a tua prosperidade. Recentemente, um dos meus clientes, ele teve um resultado incrível e eu vou trazer aqui como exemplo para que você possa se basear e entender as dinâmicas ocultas que afastam a prosperidade financeira de você. Esse meu cliente, ele me procurou porque ele estava com um faturamento de $10 mil e ele tinha uma meta. A meta dele era voltar a faturar $1 milhão. Ou seja, ele já tinha criado $1 milhão na vida dele. Só que em um momento houve uma queda de faturamento. Então ele me procurou. E essa meta ela foi atingida após uma constelação que nós fizemos dos serviços e produtos que ele comercializa. Nesse processo, ele percebeu onde dá um foco maior e ele teve uma consciência de novas oportunidades que antes não estavam sendo consideradas, não estavam sendo vistas. Eu estou falando aqui muito voltada à empresa, trabalho e profissão, mas a realidade é que quando nós estamos muito dentro de uma situação, a gente não vê as outras oportunidades ou a gente tem uma cegueira momentânea de onde colocar o nosso foco. O que foi constelado no processo dele? O processo dele foi de constelação profissional e empresarial. Nós olhamos a energia do mercado, a energia do dinheiro, os serviços que ele presta. Entre esses serviços, qual tem mais força? Quando a gente fala de qual tem mais força, é o carro-chefe da empresa. Quando a pessoa ela tem uma visão de onde investir, o que ela quer, é o primeiro passo. E onde investir, fica mais fácil direcionar os esforços. Porque trabalho duro não é o que cria dinheiro. Se trabalho duro criasse dinheiro, todo mundo do planeta Terra seria rico e milionário. Porque quantas pessoas trabalham duro e não estão conseguindo prosperar? Por que o dinheiro, ele demora, às vezes, para se atualizar? Talvez os esforços não estão direcionados. Se você tem muitos esforços e esse trabalho, serviço que você presta, ele não está te dando retorno, é hora de reavaliar, é hora de olhar. Porque não é congruente. O dinheiro, ele tem a energia da facilidade. Então, se está muito duro entrar dinheiro, pode ser que a tua energia ela não está sendo direcionada para o local certo, da forma correta e para o local certo, para o serviço certo ou para o trabalho certo. Tem outro caso também de uma cliente que ela tinha um produto que ela vendia e ele era um ótimo produto. Na verdade, ela entregava muito mais do que o produto em si. Só que esse produto, ele derrubava o faturamento da empresa dela. Quando a gente constelou todos os produtos da empresa dela, nós percebemos que o carro-chefe da empresa estava sendo deixado de lado, abafado pelo novo produto que estava sendo comercializado. E aí o que aconteceu? Ela tinha mais esforço para vender o novo produto, era um bom produto, mas não entrava tanto dinheiro e o carro-chefe, que era uma coisa que vendia com mais facilidade, não estava sendo olhado, então não tinha energia onde nós colocamos nosso foco, nós colocamos a nossa energia e ali as coisas começam a gerar resultados. Então, ela não estava considerando o carro-chefe, ou seja, o produto que vendia com mais facilidade, sem aquele esforço todo, estava sendo abafado pelo novo produto. O que é importante a gente entender? A energia do seu negócio, para você poder direcionar as estratégias. A maioria das pessoas se preocupam com velocidade, quer faturar rápido,
mas elas não olham para a direção, para onde elas estão indo. E isso traz uma cegueira muito grande. Se você não entende o seu negócio, ou se você não entende, aqui eu estou falando de negócio, empresas, empreendedores, profissionais liberais, mas isso serve para qualquer coisa, profissionalmente ou financeiramente dizendo. Se você não tem essa clareza, se você não tem direção, se você não tem objetivos claros e você não percebe onde é mais fácil, onde está sendo mais difícil, você acaba investindo a sua energia de forma errada. E é por isso que muitas pessoas ficam cansadas, porque de fato é cansativo. Existem muitos produtos e serviços que você consegue gerar mais resultados com menos esforço. Isso aqui é um grande código. Existem produtos e serviços, profissões, que você consegue ter mais resultados com menos esforço. E isso não significa que a qualidade vai ser inferior. Pelo contrário, se você tem clareza de qual serviço tem mais força e potencial de faturamento, é lá que devem estar os seus esforços. Porque pensa aqui comigo, qual é a maior dor do empreendedor, do profissional liberal? Faturamento e tempo. Aqui a gente também pode falar de pessoas que são contratadas. Salário, talvez. Talvez o salário não esteja compatível com os investimentos mensais que a pessoa tem. E isso se torna uma dor. Quando você vende o tempo da tua vida, né? Porque se você está trabalhando, você está vendendo o seu tempo, que é extremamente valioso. Mas isso não está tendo uma recompensa, não está equilibrado. Então, como seria focar no que de fato te traz resultado? E aqui eu estou falando, né, mais uma vez, talvez muito mais direcionado para pessoas que trabalham por conta própria, mas tem muitas pessoas que estão pensando em transição de carreira, tem pessoas que estão pensando em aumentar os seus ganhos mensais, ou até mesmo tirar projetos de dentro da gaveta. Então, serve para todo mundo, para quem quer aumentar o faturamento. Tem muitas pessoas que são contratadas ou são CLT, que é a forma que a gente fala no Brasil, né? As pessoas contratadas são CLT, carteira assinada, registrada, que almeja melhorar as condições financeiras e que não tem clareza do que fazer. Onde investir? Como dar um salto salarial? Tá num ponto cego. Antes de ser mentora e terapeuta, eu fiquei muitos anos no mercado corporativo. E eu saltei muito rápido de assistente para gerente. Foi muito rápido o meu processo. Eu fiz esse salto em menos de 2 anos e meio. E olhando para trás, eu percebo que teve velocidade. Mas eu só tive esse resultado, não foi por conta da velocidade. Eu só tive esse resultado porque eu tinha clareza da direção. Eu sabia exatamente o que eu queria. Então, como isso estava muito claro na minha mente, eu estava com a minha mente aberta para ver as possibilidades. E as possibilidades significa que eu teria que me abrir para aprender coisas novas e dar esse salto. Porque eu teria que olhar para o que o mercado estava querendo dentro da minha profissão e onde eu poderia me especializar para dar esse salto mais rápido. Então, eu estava com clareza de direção. Se você não tem clareza de direção, possivelmente você vai sempre dar duro e você não vai ter bons resultados. Quando a gente fala de direção, tem um ponto aqui muito importante, porque essa é uma palavra-chave. Direção. Ok, eu tenho clareza, tenho direção, e aí a palavra-chave que gira tudo isso é a constância. Você é constante naquilo que você faz? Você persiste ou você desiste? Quando você quer uma coisa na sua vida, você persiste ou você desiste? Na primeira ansiedade, no primeiro medo que vem, você persiste ou você resiste? Como que você funciona? Existem 3 tipos de pessoas e é legal a gente se perceber dentro delas. Em alguns momentos nós passamos pelas 3, mas a primeira são aquelas pessoas que sabem o que querem porque querem. Então minha pergunta para você é: você sabe o que você quer?
E por que você quer isso? A segunda pessoa, ela não sabe o que quer, então está completamente perdida. Então não sabe o que quer e está perdida. Tem um muro na pessoa, ela não está vendo nada. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que ela sabe o que quer, mas não tem clareza dos próximos passos. E, gente, isso daqui é extremamente importante. Clareza dos próximos passos. Ok, eu cheguei até aqui e agora o que eu faço depois disso? Com qual você se identifica mais? Para um pouquinho e se avalia. Qual é o momento que você está e com qual você se identifica mais nesse momento da sua vida? Você pode olhar tanto no campo profissional, aqui a gente está falando mais de prosperidade, profissão, mas você também pode olhar para as outras áreas da tua vida. Essas perguntas aqui, elas cabem também para analisar as outras áreas. Independente de como você se identifica agora, eu quero te mostrar que nós temos inimigos em comum. E são esses inimigos que bloqueiam as grandes realizações da nossa vida. A maioria desses inimigos, eles estão presentes no nosso subconsciente. Inclusive, nas constelações, muitos deles se apresentam através das dinâmicas ocultas. Aí você fala só, o que é dinâmica oculta? Sabe aquelas coisas que te acontecem e você não entende o porquê? Isso é uma dinâmica oculta. Tá acontecendo, só que você não tá percebendo porque tá lá no seu subconsciente. Vou trazer algumas pontuações, mas o que de fato é importante é você olhar para você e se perceber como que você tem reagido a esses inimigos. Pois esses inimigos, eles precisam ser superados se o seu objetivo é prosperar. Primeiro inimigo, não definir o que de fato você deseja, aquilo que você quer. E aquilo que você quer precisa arder no seu coração. Quando a gente fala de desejo, é algo forte, é algo que você realmente tem vontade, queima teu coração e você sente dentro de você, nem que faça sol ou faça chuva, eu terei isso. É o seu desejo, ele arde dentro de você. Você precisa ser completamente apaixonado e apaixonada por esse desejo. E o que o desejo, ele tem que ser sem apego. Eu desejo isso e eu vou fazer o que precisa ser feito para alcançar. O sem apego, ele entra nesse lugar. Você não pode, por exemplo, colocar esse desejo com diversas regras de como ele vai acontecer. Você precisa olhar para ele, ter clareza dele e buscar os meios para que ele possa se materializar. E ao buscar os meios que ele pode se materializar, você se adapta a possíveis situações que podem acontecer. Então é isso que nós falamos de definir de fato o seu desejo, olhar para o que você pode fazer para alcançar esse desejo e estar aberto às adaptações que a atualização disso que você quer vai requerer de você. O segundo inimigo, a procrastinação com ou sem motivo. Isso aqui é muito complicado, porque a pessoa, ela fica arrumando várias desculpas para não fazer o que precisa ser feito. E esse inimigo, ele precisa ser visto. Esse inimigo, ele precisa ser visto desde a hora que você abre o seu olho pela manhã. O que você faz? Quais são os comportamentos que você tem? Porque existe uma forma de você procrastinar e você falar que você não tem tempo no final do dia. A gente usa estratégias. Então, quais são as desculpas que você anda dando? Terceiro inimigo. Falta de interesse em adquirir conhecimento. E, gente, isso daqui é extremamente importante. Nós estamos em uma atualização constante. As profissões estão mudando, a forma de entregar os serviços também. Tudo está mudando. Quer dizer, tudo sempre mudou o tempo inteiro. Então, se você não buscar conhecimento, isso vai te engolir. Você precisa estar no movimento de adquirir conhecimento. E o conhecimento linkado àquilo que você deseja, a realização disso.
Quarto inimigo, indecisão. O famoso passar a bola ao invés de encarar as situações. Então você fica esperando que alguém te fale o que você tem que fazer. Você não decide, você não escolhe. Então você passa a bola para alguém resolver isso para você, para decidir por você. Quinto inimigo, arrumar sempre uma desculpa ao invés de criar um plano para solucionar problemas. Então você tem uma questão na sua vida e você não para olhar para ela no campo das soluções. Você fica muito mais tempo dando energia para o problema em si do que para as novas ideias que podem surgir para solucionar esse problema. Sexto inimigo, não testar novas ideias ou não aproveitar as oportunidades que se apresentam. Gente, mente fechada. A mente que é fechada, ela não consegue cocriar uma nova realidade. Até porque a mente que criou o problema não é a mesma que vai solucionar o problema. Você vai ter que abrir a tua mente para perceber as novas possibilidades, as novas oportunidades. As coisas elas ficaram mais simples. E se você não testar o mais simples, você sempre vai continuar fazendo mais do mesmo. E mais do mesmo vai te levar sempre para o mesmo resultado. O sétimo inimigo, o hábito de responsabilizar os outros pelos seus resultados. O quanto que você responsabiliza seu pai, sua mãe, seu filho, sua casa, a política. Perceba esse movimento. Nós estamos falando de inimigos, de dinâmicas ocultas. Não é para você se julgar, se criticar, é para você se perceber. Será que eu estou sendo refém desse inimigo? Essa é a observação que precisa ser feita. E o oitavo inimigo, que eu considero ele um dos piores. Eu não vou falar que tem pior ou melhor, né? Porque a falta de clareza, ela é onde é o nosso ponto de partida. Mas o medo de críticas, ele é realmente um inimigo incomum ou comum. É um inimigo comum para todos nós. Isso é totalmente inconsciente. Tá lá no seu inconsciente o medo de falar, o medo de se posicionar, o medo de dizer não, o medo de encarar uma nova ideia, o medo de ouvir o seu coração e se colocar no movimento dele. Todos os dias surgem novas ideias na sua mente. Você está pedindo para o universo mais dinheiro, mais prosperidade, mais facilidade, mais alegria. E aí começam a surgir os insights, as ideias, o que vai te levar para o próximo passo. Só que se você tem medo de críticas, se você tem medo de ousar, se você tem medo do que o outro vai falar, das pessoas te chamarem de louco e de louca, de você é muito sonhador, muito sonhadora, sabe o que acontece? Você anula essas ideias, você não escuta a inteligência divina que está em você, te dando os insights, te mostrando outras coisas que podem ser feitas para você alcançar aquele resultado que você quer. Todos os dias surgem novas ideias na sua mente. Grande parte delas são destruídas por conta do medo das críticas. E isso é uma dinâmica inconsciente. Desenvolvimento pessoal é a chave para você não ser derrubado por esse inimigo. Então, o quanto que você investe no seu desenvolvimento pessoal, o quanto que você investe em olhar para dentro de casa, é olhar para você. Quais são os medos que você tem? Nas constelações aparecem muitos medos inconscientes, essas dinâmicas ocultas, muitas delas são reveladas. E a pessoa fala, nossa, mas eu achei que tinha superado isso. Ainda não. Está enraizado. Então, tem que se trabalhar esse aspecto, esse ponto. Tem gente que tem medo de vender. Ué, gente, mas se você tem um trabalho, na realidade eu não vou falar nem só de trabalho, você se vende todos os dias. Você se vende através da sua imagem, do seu posicionamento, da sua fala. Você se vende. Você se vende para o seu filho, para o seu marido. Você sempre está se vendendo. Então, se você tem medo de vender, você se esconde. Se você tem medo de críticas, você se esconde. E aí, como que o dinheiro vai te achar? Como que você vai prosperar se você se esconde? Nesse ponto, é necessário trabalho interno. Se trabalhar internamente, para poder perceber como que esse inimigo atua na tua vida.
Então eu te pergunto, como é que esse inimigo de medo de críticas tem atuado na tua vida? Porque você pode sentir medo. Só que se você tem segurança, clareza, direção, persistência, constância, você vai ultrapassar esse medo. E aí sim você prospera. Muitas pessoas param de estudar depois de sair da escola, da faculdade, por ter medo de críticas. Olha isso, gente. E na última turma da Fênix, uma das minhas alunas decidiu por ingressar na faculdade e ela me disse assim, ó, com um sorriso no rosto, foi lindo. Na verdade, ela falou, em uma das nossas aulas, no Zoom, ela falou assim, só mesmo com 50 anos eu decidi voltar para a faculdade, fazer psicologia, porque eu sempre quis fazer psicologia, eu sempre tive esse sonho e eu vou realizar ele agora. E eu não estou preocupada com questão de idade. Tá vendo a segurança pessoal? Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser visto. Então, olha para esses pontos, aqui são alguns pontos, para que você se reconheça dentro desses pontos. E se você não está conseguindo avançar, se você não sabe onde botar a sua energia, o seu foco, a direção, eu tenho uma boa notícia para você. Esse mês, eu abri 3 vagas para uma sessão de clareza gratuita, de clareza sistêmica, voltado para profissão, empresas, transição de carreira e prosperidade financeira. Se você busca resultados, como desse meu cliente, que saiu de um faturamento de 10 mil e saltou para um faturamento de 1 milhão, se você busca resultados como dessa minha aluna, que superou o medo da crítica e sim, entrou para a faculdade, e é um momento que ela está mais em alta da vida dela, ela não está preocupada com o que os outros vão falar. Se você quer um resultado parecido com o da minha outra cliente, que descobriu que dentro dos serviços e produtos que ela vendia, havia um produto que estava derrubando o faturamento da empresa dela, eu vou deixar esse convite para você. Eu só tenho 3 vagas para uma sessão gratuita de clareza sistêmica, que é focada em profissão, empresas e transição de carreira, prosperidade financeira. Vai no meu Instagram, no direct do meu Instagram, e escreve a palavra-chave, clareza sistêmica. Eu sugiro que você seja bem rápido, porque eu vou soltar um podcast e eu só tenho 3 vagas, eu não consigo atender todo mundo. A ideia é trazer clareza para essas pessoas, para que elas possam direcionar as ações delas ainda esse ano para ter resultados diferentes. Um beijo no seu coração. Se esse áudio, esse podcast foi importante para você, compartilha com alguém que está querendo prosperar, para que ela reconheça esses inimigos em comuns que nós temos, para que ela se veja nesses tipos de pessoas, qual a dinâmica que ela está vivendo e para que ela possa prosperar junto com você. Um beijo no seu coração. Namastê.